Bem, vou pegar um mousezinho aqui, o ponteiro, né? O laser. As lesões elementares de clínico para clínicos. Então, eu sou o professor Samir Schneid e vou falar para vocês, para os alunos, para os estudantes do terceiro semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, na cadeira de Semiologia Médica, né, sobre dermatologia. Mas eu não sou dermatologista. Só que é importante compreender que um profissional clínico precisa ter uma boa noção das doenças da pele, uma noção adequada para o manejo, diagnóstico e o manejo das condições mais simples e o diagnóstico, eventualmente, de uma doença um pouco mais complexa, uma doença de medicina interna, né, onde as lesões alimentares podem se constituir uma estratégia muito útil na direção de aproximar o profissional clínico da verdade do diagnóstico. Então, resumindo, a clínica médica é uma especialidade por si só. E, com certeza, não é o somatório das especialidades médicas. É uma área específica do conhecimento e das habilidades psicomotoras dos profissionais que atuam cuidando de pessoas. É sobre isso que nós estaremos tratando nessa apresentação. Essa tela é uma tela pequena, está exposta no Museu d'Orsay, Paris, numa sala um pouco na penumbra, e as estrelas brilham. As estrelas brilham. A imagem do computador não consegue traduzir tudo que existe nessa tela ao vivo, nessa combinação de cores do azul com o amarelo, que são cores complementares. Então, Noite Estrelada sobre o Ródano, de Van Gogh, é uma imagem, é uma figurinha. Né? E nós estamos aqui justamente para compreender e interpretar essas figurinhas. Eu lembro que, depois de ter terminado uma aula dessas, me deu vontade de tomar café, eu fui até o bar, eu estava na fila, e as estudantes que estavam na minha frente não perceberam que eu estava ali. Então eu escutei a conversa, elas conversavam alto. Uma perguntou à outra: tu fostes na aula do professor Samir? Aí a outra assim: não, eu cheguei atrasada, como é que foi? E eu estou curioso ali para saber, né? Diz ela assim: ele mostrou, assim, sim, o objetivo não é desfazer, né? Relatando aqui o que eu ouvi naquele momento, mas para a gente compreender a importância dessa aula. Ele mostrou um monte de figurinhas. Bom, dermatologia é figurinha. Né? E ainda mais se é de clínico para clínicos, não é um especialista falando, não vou me aprofundar, vou trabalhar de uma forma objetiva para clínicos. Mas nós, clínicos, não podemos nos atrapalhar na interpretação das imagens. Vocês viram Noite Estrelada sobre o Ródano e agora vocês estão visualizando uma outra figurinha, que é uma fotografia. Uma fotografia da praia do Laranjal à noite. Vejam, o cérebro
o pensamento humano, pensamento naturalmente humano, né, ele tem os seus atalhos, as suas heurísticas. Né, e alguns dermatologistas preferem primeiro olhar a lesão e depois escutar a história, justamente para evitar este viés de pensamento, esta heurística de disponibilidade, porque nós vínhamos de uma tela do Van Gogh e ela estava disponível no nosso cérebro. E o nosso cérebro nunca funciona por acaso. Então, nós, daqui a pouco, olhamos esta fotografia e interpretamos. Né? Olha, o Van Gogh esteve no Laranjal. Entende? Então, são essas sutilezas que, em princípio, e em conjunto com muitas outras, no final desta aula, vão nos ajudar a interpretar de uma forma mais acurada as lesões, a partir das lesões elementares, das lesões de pele. Então, vejam, tanto os dermatologistas quanto os pediatras, por isso que é uma aula para clínicos, né, olham para esta figurinha, né, e sabem o que é. Isso é o bonito da especialidade do dermatologista, é justamente isto: olhar o que todos os outros olham e enxergar o que mais ninguém vê. Né? Então a gente olha isso e diz assim, uma manchinha vermelha ali nas costas da criança e o bebê chorando, e a mãe perguntando, né? E o pediatra sabendo, e o dermatologista sabendo. E nós, clínicos, agora também sabendo. Uma dermatite de contato. Esta é a beleza dessa apresentação. Mas não apenas isso. Não apenas uma doença simples, de tratamento simples, que é importante também. Mas, vejam, os casos aqui eles estão distorcidos para evitar eventuais identificação. Então, vou colocar um cenário fictício. Porto Alegre, Hospital Conceição, uma paciente com 46 anos de idade, que se queixa, refere, está internada, né? Então, uma doença difícil, de difícil diagnóstico, está internada porque iniciou há mais ou menos 6 meses com umas lesões de pele um pouco pruriginosas e que formavam bolhas, especialmente em áreas expostas, como é o caso aqui do dorso das mãos, ao sol. Então, essa doença evoluiu de forma que essa pessoa já não podia mais sair na rua durante o dia, precisava sair durante a noite. Nas noites mais escuras, naturalmente, era ruim, ela não podia enxergar. Então, esperava as noites de lua cheia. E começou a perder a força nos membros inferiores e começou a ter dificuldade também para caminhar. E daqui a pouco ela andava nas noites de lua cheia de 4 pés. E os dentes, essas lesões bolhosas, que ao cicatrizarem ficavam com pelos, né? E ao cicatrizarem havia a retração e a própria paciente tinha dificuldade para higienizar bem os dentes, acabavam expostos. Né? E nos últimos tempos começou a desenvolver também uma anemia, ficar branca, pálida, com pelos no rosto, com os dentes expostos, saindo de 4 pés à noite de lua cheia, né? E essa pessoa começou a apresentar também dificuldades de pensamento, né? E o uso de alguns medicamentos antipsicóticos, neste caso, teve um efeito paradoxal. A paciente piorava. Puxa, mas
parece um lobisomem, parece uma coisa lendária. Europa, as famílias nobres, os casamentos consanguíneos, e é a porfiria. É uma doença metabólica que tem uma origem genética e que apresenta lesões elementares que nos ajudam. Lá no Conceição, nós tínhamos um dermatologista que eu admiro muito, o Dr. Joel Schwartz, o Schwartzman. O Schwartzman, ele tinha o Schwartz, agora não me lembro, o Joel. Tá? O Joel, ele tinha essa propriedade. Quando nós estávamos com um doente internado e que nós não sabíamos o diagnóstico, se houvesse lesões de pele, era muito bom, porque a gente chamava o Joel. E o Joel chegava, olhava e interpretava e dizia aquilo que nós estávamos vendo, mas não conseguíamos enxergar, né? Com o recurso, então, do conhecimento dermatológico. A pele. O epitélio, aquilo que descasca quando a gente se queima do sol, né? Aquela pelezinha. O couro, a derme, aquilo que dói quando a gente corta ou queima profundo. E a hipoderme, onde está aqui, né, os pelos estão, enfim, as glândulas sebáceas e a gordura, né, a barriga. Vamos lá. Iniciando propriamente dito as lesões elementares. Mácula e mancha. Mácula, uma manchinha pequena. É isso. Mácula, mancha. Exemplo, vitiligo. Dermatite seborreica, né, que chega a brilhar, né, aquela gordurosa, né, e com esse eritema, está inflamado, né, simétrico, que tende a se concentrar na linha média. Então, a distribuição das lesões alimentares é muito importante. Nós temos máculas e manchas aqui, né? Uma mancha eritematosa e algumas maculazinhas, né? Manchinhas. Segunda-feira, ambulatório da FAMED, o rapaz, doutor, o que pode ser isso? Professor, o que pode ser isso? Então dói, arde, eritematoso, verão, ele tinha estado no cassino, na praia do cassino, e o que eles tinham feito na praia do cassino, que estão com essa dermatite do limão. Uma caipirinha, uma limonada, né? E aí nós estamos com esta queimadura do limão. Cuidem isso, viu? Cuidem tanto do ponto de vista de diagnóstico, como do ponto de vista de não se queimarem assim, porque às vezes é uma queimadurazinha meio danada. As pápulas. As manchas e as máculas, elas são planas, a gente não palpa. Mas as pápulas a gente sente. Mas não é bom colocar a mão aqui. Tá? Aqui nós temos, então, lesões pápulo eritemato-crostosas. A minha filha também. Né? Lá em casa estou eu me coçando, a minha filha, quando a gente toma banho quente, ou quando eu me tapo com as cobertas de noite, é inverno, agora é inverno, né? Aumenta muito a coceira, então esta é a fêmea do Sarcoptes scabiei, daqui uma escabiose, que acelera o metabolismo durante com o calor, com o banho quente, com o calor das cobertas, e trata de comer um pouco mais de queratina, e libera mais substâncias, e se mexe, acho eu, sei lá. Né? O fato é que o prurido aumenta nessas circunstâncias. Então, aqui está o diagnóstico da escabiose. Né? Não afeta o rosto, né? Pelo menos não em adultos. E pelo menos não a escabiose clássica. Não estamos falando da escabiose norueguesa. Né?
Aqui nós temos, então, uma pápula grande, que é um nódulo. Um fibroma no couro cabeludo, benigno, não faz mal nenhum. Tá? Incomoda um pouco para pentear, faz um navetezinho, filtra, anestesia, faz um navetezinho e saca ele fora. Fácil. E as placas? Oh, psoríase, né? Tá em dúvida? Antigamente a gente pegava e raspava com a unha até que sangrasse um pouquinho, era o sinal do... Tem um nome até esse sinal, agora não esqueço. Né? E também o sebo de vela, né? Vai descamando como se fosse sebo de vela. Né? Escamação e descamação. Escama e descamação. Aí, ó, nas áreas extensoras, né, a nossa psoríase. Né? Nossa psoríase. Aqui é um caso caricato, mas alguns de vocês têm essa doença. Então, quando vem a prova, fica mais tenso e começa a apresentar umas bolhazinhas, várias bolhazinhas, fica vermelho, fica quente, as bolhas rompem, sai uma aguinha, e aí vai aumentando, aumentando assim, até que fica esse vermelhão, bolhas, e as bolhas rompendo. Isto parece, na verdade, a água fervendo. Né? Eczema, em grego, quer dizer que ferve. Então, aqui nós temos o eczema desidrótico ou desidrose. Né? Claro, um caso extremo, assim, caricato. Vocês devem ter num nível um pouco mais. Mas nós temos, então, descamação. Esse senhor é um marinheiro que está internado aí para operar uma hérnia em Santa Catarina, né? E ele é grego, né? Não fala bem português, obviamente, né? E nós vamos coletar uma história e observamos na palma da mão essas lesões descamativas. Então, aqui nós precisamos pensar na possibilidade diagnóstica, muito bem pensada por um colega meu, que hoje é cirurgião, lá no oeste de Santa Catarina, excelente cirurgião. Né? Ele fez aqui o diagnóstico de uma doença importante. Importante por quê? Porque é grave e porque tem tratamento. Curou, salvou a vida desse paciente. Né? Sífilis secundária, penicilina. Tá? Lesões descamativas. Exemplo, né? Se preocupem, não fiquem assim tensos, porque eu não sei. Nós estamos ilustrando o conhecimento das lesões elementares e, ao mesmo tempo, enriquecendo, municiando vocês para a atividade médica posterior. Bom, doutor, essas manchas me incomodam tanto e elas aparecem justamente nessa época, quando começa agora, primavera, verão, a gente começa a pegar sol, elas estavam lá, mas o sol escurece a pele e aumenta o contraste e elas aparecem. Né? As lesões lá, as estrelas do Van Gogh, né? As estrelas amarelas com o fundo azul, ou a sala na penumbra, para destacar o brilho das estrelas, entende? Tudo é imagem, tudo é figurinha. Né? Então aqui tem um sinal chamado sinal de Zilleri. O Zilleri é assim, tu pega, vai com os dois dedos, vai com os dois dedos naquela lesão ali, e estica a pele. E olha, com os óculos, né, atentamente, para ver se tem alguma descamação. Porque em grego, descamação, que descama, é ptiríase. Então aqui nós temos a ptiríase. Como essas lesões têm uma certa tonalidade mais esbranquiçada, outra um pouco mais rosada, é conhecida como ptiríase versicolor. Tá? Fácil de tratar, um fungo que a gente pega pelo vento na praia, pega no cabelo e depois se espalha.
ser um outro estudante, um outro colega de vocês, que um dia percebeu essas lesões, assim, ficou muito preocupado. Ele conta que faz mais ou menos um mês começou feito um medalhão e depois elas foram se espalhando de tal forma que elas então têm essa distribuição, né? E se a gente faz ali a pesquisa da descamação, vai fazer o diagnóstico de pitiríase, porque descama, mas não versicola, porque é de uma única cor. Portanto, pitiríase rubra. Até onde eu sei, etiologia não muito bem definida, talvez viral. Né? É uma doença autolimitada, né? E ela tem essa característica curiosa, parece que ela meio que acompanha o dermátomo, tá? Mas não tem vesículas para que a gente pudesse pensar em zóster. Os vergões. Então, vocês se formaram, trabalharam, casaram e estão num churrasco de família. E a sogra diz para vocês assim: me ajuda aqui, fulano, é tão bom médico. Né? O que são essas coisas que me apareceram aqui na minha coxa? Olha só. Né? E aí vocês têm que fazer o diagnóstico, né? Like a Sherlock Holmes. Mas, dona Maria, me diga uma coisa. A senhora andou mexendo nas plantas do jardim ontem? Sim, como sabes? Pois é. Isso é uma fitodermatite. Essa distribuição bizarra, né, é uma fitodermatite. Né? Os vergões, lesão alimentar. Tudo figurinha, mas tudo figurinha que tem um sentido. Por exemplo, vesículas e bolhas. Vesículas são bolhas pequenininhas, com conteúdo líquido. Ó, parece umas lesões em alvo. Os ingleses, então, chamam de bullseye, né? Os norte-americanos, olho de boi. Né? Lesões em alvo, característica do eritema multiforme, que muitas vezes está relacionado com reações a fármacos, farmacodermias graves. Né? Dermatologia tem isso, tem o contexto, tem o cenário, tem a distribuição das lesões no corpo e tem o detalhe. Chega perto, olha, presta atenção, é um alvo. E é importante, muito importante, o diagnóstico nesse cenário. Né? As vesículas do herpes labial, vesículas. Herpes cutâneo, vesículas. Catapora, varicela. Vesículas com vários estágios diferentes de evolução. Época que eu morava ainda em Porto Alegre, minha ex-mulher, estávamos noivos, e ela me liga daqui de Pelotas, ela morava em Pelotas e eu em Porto Alegre, né? E daí ela diz assim, amor, chorando, né? Eu estou aqui no centro, tem uma menina de 12 anos, cheia de umas bolhas, e as pessoas passando, parece que sentem nojo. O que ela pode ter? Como é que a gente pode ajudar, hein? Daí eu, puxa vida, e ainda complementa, né, com aquela famosa frasezinha assim, vírgula, né? Tu que sabe tudo, tu que sabe tudo. Como é que eu fazia diagnóstico por telefone? Na época não tinha celular, era telefone convencional, né? Como é que ela estava me ligando? Não sei, não, acho que já tinha celular, né? Mas não tinha os WhatsApp para mandar as imagens, né? E, bom, a única coisa que eu posso te dizer é que bolha, em grego, é pênfigo. E pronto, fiz um diagnóstico, depois se confirmou, nós viemos, eu vim a Pelotas no final de semana, visitamos a criança, estava muito bem cuidada, muito bem atendida, pela mãe, pelo médico, era o doutor Irã Laranjeira, bem medicado, tudo perfeito. Né? O que estava errado era o preconceito da sociedade, mas isso é uma outra questão. Né? Outra questão. O fato é que nós tínhamos ali uma criança com pênfigo,
tinha bolhas, e essas bolhas tinham, inclusive, provavelmente eu não cheguei a fazer o sinal, né, de Nikolsky, a gente arrasta as bolhazinhas empurrando elas, né? Empurrando-as. Bem ficou. E as pústulas são vesículas com conteúdo purulento, né? Vesículas com pus. Aqui, ó, né? Como chama isso? Muito comum em meninos, né? Se suja, foliculite. Né? Tu olha, tu observa assim que na base da pústulazinha tem um pelinho. Tá? Então, aí banho com sabonete, desses sabonetes antissépticos, né? O Sabufem, enfim. E, antigamente se usava permanganato de potássio. Permanganato de potássio hoje está proibido, não se usa mais. Não, fácil de resolver. Tá? Foliculite. Né? E, talvez, aí tem que ver com os pediatras o que está se usando hoje em dia, se toma um antibiótico ou não. Também não sei. Na minha época se dava bezetacil, hoje não sei o que se trata aí. Tá? Bom, então, vocês estão vendo aqui a foliculite. É importante vocês fazerem o diagnóstico. Tá? E aí depois vai para o livro, abre e vê o que é up to date, né? Vê o que está se usando. Pústulas, tá? São vesículas com conteúdo purulento. Atrofia, né? As estrias atróficas do adolescente que cresce muito rapidamente. É benigna. Né? Estrias atróficas. As fissuras, as erosões superficiais e as úlceras. Tá? Então, vamos ver aqui. Queimadura química, uma erosão na perna. Tá? Dói muito, né? Porque expôs a derme. Essa menina tem 4 anos, ela chora muito, a mãe está segurando e expõe essa lesão, já é uma ulceração. Por quê? Perfurou a derme. Tá? Até a derme. Então, essas são as lesões elementares. Ulceração, né? Depois vamos ver as fissuras. Mas eu queria parar um pouquinho. Importante. Né? Importante, vocês, futuros clínicos, futuros pediatras, futuros médicos de família, vocês precisam olhar, ver, olhar e enxergar. Então, nós estamos vendo, nós já olhamos, identificamos a ulceração, a lesão elementar, mas nós precisamos ir um pouquinho além. Nós precisamos enxergar. Enxergar o quê? Então, um tempinho para vocês tentarem enxergar o que pode estar por trás desta ulceração nesta menina que vem até a unidade básica de saúde chorando muito, 4 anos, a mãe atrás, né? E ela tem então essa lesão. Maus tratos, né? Perfeito. Maus tratos por queimadura de cigarro. Tá? Queimadura de cigarro. Tá? Importantíssimo. Talvez seja a chance de salvarmos a vida dessa menina. Né? Sabe-se lá, maldade pura, doença psiquiátrica, enfim. A nossa função é fazer o diagnóstico, é ver e enxergar. Aqui nós temos uma fissura, lesão elementar. Onde que aparece a tal da fissura? Essa é uma senhora que é cozinheira, né? E no restaurante ela segura o tomate, ela segura com a mão direita. Então, a mão dominante, no caso, não ela deve ser canhota, né? Ela segura a faca com a mão esquerda e segura o tomate. Veja, não é que o tomate provoque isso. A gente pensa assim, o tomate sei lá, um legume. Eu acho que o tomate é um legume. Não tem como fazer mal para a pessoa. Mas não é o tomate. São os agrotóxicos que vão no tomate que estão provocando essa dermatite de contato com fissuras, com lesões na mão, na mão que segura para cortar. Né? Na mão que segura para cortar.
Tá? Ela é destra, né? Ela segura a faca com a mão direita, mas segura com a mão esquerda. Aqui está a dermatite de contato. Esta senhora vem à consulta porque o olho está vermelho, a pálpebra superior, e coça muito, e incomoda. Né? E vocês podem perfeitamente se darem conta que esta paciente pode ter o que a gente chama. A senhora, e olha as unhas dela, né? As unhas bem cuidadas, pintadas, né? Quer dizer, bem cuidadas. Toda unha é bem cuidada, né? No caso, ela tem a unha pintada com esmalte, né? Então, a senhora, e ela, além disso, é míope e usa lente de contato. Se ela usasse óculos, talvez protegesse, né? Mas o esmalte é volátil, o veículo do esmalte é volátil e acaba induzindo esta dermatite do esmalte. Né? Mas nem tudo que fica vermelho nos olhos é dermatite do esmalte. Aqui é o colírio. Aqui a pessoa desenvolveu, acho que um colírio com aminoglicosídeo, com gentamicina, uma dermatite alérgica ao colírio que ela estava utilizando. Tá? Mas também nós precisamos estar atentos para esta tonalidade de roxo, de rosa. Esta tonalidade aqui, esse eritema, não é exatamente um eritema, tem um nome específico, o sinal é o heliótropo. Helios, Sol, tropos, movimento. Heliótropo é o nome científico de uma florzinha que toda vovó, toda mãe tem no jardim, né? Quer dizer, todas, né? Algumas, né? Tem no jardim chamada 11 horas. A florzinha que se movimenta às 11 horas, ela se abre para o sol. Tá? E aqui está a tonalidade desta florzinha expressa num sinal chamado de heliótropo, às 11 horas. Dermatomiosite. Aqui, a dermatologia auxiliando o diagnóstico em medicina interna. Líquen, aquela mistura, né, de alga e fungos, liquenificação. Aquele paciente lá da escabiose, que não fizemos o diagnóstico, que tratamos com um monte de coisa e ficou cada vez pior, até que ressecou e ficou assim, como essa pedra com líquen, seca. Né? Olha, com o espessamento, né? Então, liquenificação. Né? As pregas da pele ficam espessadas, a pele está seca, né? É o líquen, liquenificação. Cicatrizes de diversos tipos. Da vincristina, por exemplo, um antineoplásico da quimioterapia que extravasou, então aqui vocês já vão aprendendo. Tem alguns medicamentos que não podem extravasar, porque senão dá necrose e depois forma essa cicatriz. Tá? Com licença. Então, forma essa cicatriz. Aqui nós temos cicatrizes hipocrômicas, talvez de uma catapora. E aqui nós temos cicatrizes hipercrômicas. E aqui nós temos o chamado queloide. Tá? Quelônio, as tartarugas, tem muita queratina. Mesma coisa aqui, um processo de cicatrização que a pessoa, então, desenvolve uma cicatriz com muita queratina. Queloide, em forma de quelônio. Crostas. Tá? Sabe-se lá de que menino é esta foto, pode até ser minha. Cisto. Cisto. Cisto está lá por dentro, tem um conteúdo que pode ser gorduroso, pode ser líquido, tá? É espessa a parede. Vamos ver então? Ó. Cisto sinovial, da própria sinóvia da articulação do punho, no dorso. Muito comum. Cisto sebáceo, no dorso, nas costas.
que tem um orifíciozinho e eventualmente sai uma gordura, às vezes com um cheiro ruim. Né? A gente tira, pega, infiltra com anestésico, faz um navete e seca direitinho e tira esse cisto fora. Né? Teleangiectasia, a lesão elementar. Vamos compreender direitinho? Tem uma arteríola que vem aqui e que está dilatada, ectásica, e que se abre na distância, por isso tele, a distância, e como é uma arteríola, é um vaso, é um ângio. Então, teleangiectasia. Vamos ver? Está ela. Teleangiectasia. Pega uma canetinha, pega a pontinha e leva ali. Tá? Leva ali bem no meio e a teleangiectasia some. Tá? São as aranhas vasculares, as spiders. Tá? E às vezes as pessoas têm essas teleangiectasias muito frequentes, muito marcadas no rosto, na mucosa oral, e tem na família, é uma doença, né? Doença de Osler-Weber-Randu. Tá? A teleangiectasia hemorrágica hereditária, porque eventualmente uma dessas teleangiectasias no estômago sangra, e aí nós temos uma artéria, uma arteríola sangrando, nós temos uma hemorragia que pode ser grave. E também em outras condições, pacientes com doença hepática crônica, os hepatopatas, né, cirróticos, eles têm aumentado o número dessas teleangiectasias, né, no tórax, na parte superior do tórax, no rosto. Opa! Estamos meio cansados, professor, não aguentamos mais. Ok, estamos terminando. Vamos apenas, assim, vamos aproveitar agora algumas doenças diferentes. Por exemplo, doutor, o que é isso? Me deu esse vermelhão aqui no dedo, acordei agora, né? Daí eu vim aqui no posto. Ah, pois é. É bom saber que este vermelhinho, né, no dedo pode ser picada da Loxosceles. Tá? Tá? Opa, tá ali. É só um vermelhão, só um vermelhinho no dedo. Não, atentos. Aqui também, atentos. Né? Esse condiloma na parte ventral do pênis, né, pode ser o câncer de colo de útero, depois, mais tarde, cérvix uterino. Né? Tá? Então, importante. Né? Dor na articulação do cotovelo. Com estas lesões estranhas nas unhas e até aqui na pele, né? Parece o dedal de uma costureira, tem uns pontinhos para dentro. Né? Então, a psoríase ungueal e a dor no cotovelo é uma artrite psoriática. E aqui está a psoríase. Tá? Puxa, que inverno rigoroso. Aqui no Laranjal, na Vila Mariana, onde o professor mora, no terreno que tem em frente, uma pracinha, estava às 6 da manhã, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, porque no inverno, 7 horas da manhã, estava coberta de geada. E o que o professor, então, foi até o ambulatório atender? Eritema pérneo, perniose, pérneo frio, perniose, doença do frio. Ah, eu me sinto uma coceira e quando eu tomo banho com água quente piora. Também é outra coisa que piora com água quente, né? Mas é a perniose, tá? Esse roxo, essas lesões arroxeadas, né? Eritematosas nas extremidades, chama-se eritema pérneo. Né? E aí a gente está na rodoviária e enxerga no rosto de uma pessoa essas lesões, que são fibromas. E esta doença se chama neurofibromatose, ou antigamente se falava na doença de von Recklinghausen. Né? Essa doença é uma doença dermatológica, mas ela é hereditária, e ela é autossômica, e ela é, por ser ligada a proteínas estruturais, naturalmente ela é autossômica
dominante. Essas pessoas, quando ficam nervosas, já que são neurofibromas, elas podem ter prurido nessas lesões. A maioria das vezes tem uma evolução benigna. Também apresenta, os franceses chamam de manchas de café com leite, né? Café au lait. Manchas, café com leite, essa coloração faz parte. Tá? Os neurofibromas e as manchas. Então, voltando, lesão elementar, mancha. Nós temos aqui uma mancha eritematosa, também pruriginosa, e que tem as bordas nítidas e sobressaltadas, as bordas palpáveis, se percebe? Né? E o centro hipoativo. Isto é uma fitodermatite, é um fungo que se alimenta da queratina da pele. Então ele vai progredindo, ele vai avançando dessa forma. Né? Fitodermatite. E até como diagnosticar. Né? Bom, agora vem uma questão importante. Vocês, é inverno, julho, vocês estão acompanhando no posto de saúde o atendimento, se são estudantes, e chega uma mocinha de 13, 14 anos, com muita dor de cabeça, muita febre, uma evolução de 3 dias, e essas lesões de pele. Essa imagem do Cecil. Aliás, o capítulo de dermatologia do Cecil é muito bom. Cecil, Textbook of Medicine, o livro de medicina interna. Né? Tem essas lesões de pele. Né? Ou então, assim, dessa forma, mais purpúrica ainda, né? Uma púrpura. Né? Cuidado, gente, muito cuidado com essas lesões, com a febre. Então, a pergunta fundamental aqui para o clínico: tem essas lesões, tem febre? Se tem febre, até que se prove o contrário, isto é meningococcemia. Uma doença que vai matar esse paciente, esta criança principalmente, muito rapidamente. Ou vai deixar sequelas graves. Vai ter que amputar a mãozinha. Depois não adianta. Depois é tarde. Não adianta ficar brabo com o colega vascular que vai lá, né, e indica a amputação, que realmente tem que amputar. Necrosou, apodreceu, vai ser pior. Nós temos é que fazer o diagnóstico aqui. O clínico tem que pensar aqui. E pelo paciente, mas também por si próprio. Porque a meningite meningocócica ou a meningococcemia é uma doença contagiosa. Contagiosa, grave e rápida. Então vocês têm que estar preparados para fazer o diagnóstico de forma rápida também. Tá? Ver e interpretar. Paso celular, câncerzinho de pele bem comportado, espino celular, um câncer de pele mal comportado, que costuma então aparecer nas áreas mais expostas ao sol, em pessoas de pele clara, lábio inferior, é claro, né? Mas que o clínico, neste contexto, também precisa estar atento, lábio superior, lábio inferior, também precisa estar atento a uma doençazinha que nós já vimos nesta apresentação, que é grave, pode evoluir muito mal e que é tratável, que é curável, que é a sífilis. Importante. Bordas assimétricas. Tá? Lesão assimétrica. A. Bordas irregulares. B. Irregularidade das bordas. B. Cores variadas. C. Cores. Diâmetro.
Uma lesão que cresce, né? Grande, ou nem tão grande, mas que está crescendo. Elevação. Então, D, diâmetro, E, elevação. Elevada, feia, feia. A, B, C, D, E, do melanoma. Gente, olhar o dorso, as costas, talvez seja a única chance do nosso paciente de se salvar de uma coisa horrorosa como é um melanoma. Examinem, prestem atenção, olhem e enxerguem. Este, ao contrário, é um nevozinho bem comportado. A, simetria? Não. B, bordas irregulares? Não. C, cores diferentes? Não. D, diâmetro, pico roxo. E, elevação? Também não. Então, esse é um nevozinho, um sinalzinho benigno. Nevus melanocítico? Acho eu. Não tenho certeza. Um nevus. Bom, esse paciente estava no jardim há 3 semanas, cravou um espinho embaixo da unha, não tirou o espinho, evoluiu desta forma e hoje ele vem à consulta porque ele quer tirar o espinho, quer limpar isso aqui, e ele conta nas entrelinhas que está com uma certa dificuldade, uma tonturazinha e uma dificuldade para abrir a boca. Não consigo, doutor, abrir a minha boca. Que doença ele tem? Aqui é um simples espinho embaixo da unha. 3 semanas de evolução. Trismo. Tem que cair a ficha. Tem que cair a ficha. Tem um artigo do New England que gostava muito de falar sobre tétano, era o professor Rogério Marques, grande clínico, meu amigo, querido, cuida do meu pai, da minha mãe, Dr. Rogério Marques. Né? Falava muito sobre forgotten, but not gone. Né? Tétano, esquecido, mas não ido, vamos dizer assim, numa tradução literal. Né? Então, pensem em tétano, de vez em quando vale a pena. Larva migrans cutânea, um artigo do New England. Para eles lá, isto é uma novidade, para nós aqui na praia, isto é um diagnóstico relativamente frequente. Larva migrans cutânea, uma larvazinha rabditoide que entra pela pele e vai caminhando, né, e provoca muita coceira, prurido. Um caso que eu acompanhei ainda na época da minha faculdade. A foto não é dela, mas a situação é a mesma. Uma jovem, uma menina de 13 anos, com febre, um mês de evolução, um sopro na ausculta cardíaca, esplenomegalia e estas lesões de pele dolorosas, né? Estas lesões de pele. Aula sobre lesões elementares de clínico para clínicos. Entendem? Vocês serão clínicos. Antes de qualquer outra especialidade, vocês serão clínicos. Então, no caso, a mocinha que eu vi na UTI, que eu acompanhei quando era estudante, ela apresentava também umas manchinhas, chamadas manchas de Janeway. E aqui nós temos os nódulos de Osler. Tanto os nódulos de Osler, que são microembolias, quanto microembolias sépticas, né, na pele, tudo lesão elementar, tudo figurinha, mas tudo para ser interpretado, entendido e para beneficiar os pacientes. As manchas de Janeway são as manchinhas eritematosas também nas plantas dos pés, nas palminhas das mãos. Que doença tem esta moça que não nos pode passar sem diagnóstico? Não nos pode. E o diagnóstico pode vir dessas lesões
elementares. Essa mocinha tem endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana. Ela precisa de muito antibiótico. Ela precisa de diagnóstico e muito antibiótico, para que essa coisa não fique muito pior. Tá? Então, pessoal, concluindo, em relação ao que um clínico precisa dominar das lesões elementares. Um clínico precisa saber reconhecer as lesões elementares, assim como a gente trabalhou o tempo todo. Ele precisa observar a distribuição dessas lesões. E ele, o bom clínico, precisa estar alerta para aqueles sinais na pele de doenças graves. E assim eu me despeço de vocês. E essa é uma das minhas últimas, se não for a última aula para essa turma hoje, né, quarta-feira. Tá? Quer dizer, quarta-feira, daqui a alguns dias. Eu estou gravando no domingo. Tá? Bons estudos para vocês. Sugiro o Cécio, o capítulo de dermatologia do Cécio.